Bora falar do Galão, os donos da SAF estão desesperados, como assim? Oportunidade aí no Galo, atacante, e vamos falar também sobre o Bruno Garcês, tá? Vamos falar sobre ele. Então, gente, já deixa o like no vídeo, curte aí, você sabe que é importante, então já deixa aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito, mas o like ajuda muito, tá bom? Vamos começar falando aqui sobre o Brenner, né? Vamos começar falando sobre um jogador que não vai ficar livre no mercado, mas tem notícias saindo aí de uma opção no mercado. Tá aí na tela para você, ó. O atacante Brenner, de 25 anos, pouco utilizado na Udinese, estuda uma volta ao futebol brasileiro. Cria do São Paulo, o jogador não soma minutos no clube italiano desde janeiro e não deve ficar. Informação aí do jornalista Felipe Silva, tá? E outros jornalistas aí, o André Hernan, já trouxe também essa informação. Vamos ver aqui o transfer market do jogador. Por que eu tô trazendo? Primeiro que assim, a gente não sabe de fato, né, qual posição aí o Atlético está buscando, a não ser o primeiro volante. Né? Não sabemos se o Atlético quer um centroavante. O Carlos Vinícius, por exemplo, um jogador sondado pelo Atlético, talvez o Cuca tenha pedido um centroavante, tá? E o Brenner, 25 anos, né, contrato até 2028 ali com o Udinese, então tá tranquilo. Tá aqui, ó, centroavante, principal função, pode jogar de segundo atacante também. Se a gente pegar aqui, já jogou ali no São Paulo, Fluminense, Cincinnati, né, e na Udinese, tá? Se a gente pegar aqui o desempenho dele por clube, eu sempre gosto de mostrar aqui, tá aí 25 anos, 1,75, tá aí o jogador, né, no Cincinnati, 73 jogos, 27 gols, no São Paulo, 73 jogos, 26 gols, agora na Udinese, 19 jogos apenas, 2 gols, 2 assistências, tem na carreira 171 jogos, 55 gols, 13 assistências, não é ruim não, tá? O número não é tão ruim não, mas na Udinese, no futebol europeu, até agora ele não vingou, né, não deu certo. Eu lembro, ele é um bom atacante, aquele já teve alguns bons momentos, né, fazendo muitos gols aí, então eu acho que é um atacante que poderia agregar sim. Agora, resta saber se é uma posição que o Atlético está buscando, né, no mercado, porque o primeiro volante, já é claro, já foi até dito isso publicamente, as outras posições não, aí é mais uma questão aí de especulação, muita gente falando aí em zagueiro, centroavante, atacante de lado e tudo. Mas e o Atlético deve trazer sim, o Rep até trouxe uma notícia hoje, né, que o Atlético vai trazer sim alguns reforços, então a posição, né, tirando o primeiro volante, a gente não tem muita certeza. Mas, se o Atlético estiver buscando um centroavante, pode tentar um empréstimo aí do Brenner. Talvez até o final do ano, não sei, um ano de empréstimo, mas é um atacante que chegaria para agregar bastante. Não seria titular, mas eu acho que chegaria para agregar muito. Seria uma opção muito boa para segundo tempo. Muito boa, tá? Eu acho que no futebol brasileiro ele rende bem. Então tá aí a informação, quero saber se você acha uma boa. Se o Atlético deveria tentar a contratação do nosso querido Brenner. O que você acha? Comenta aí. Queria falar sobre a questão da SAF, da SAF daqui a pouco. Mas agora eu queria falar do Siga, na verdade, né? Que com a saída do Rodrigo Weber, o Siga vai continuar normalmente, ainda não tem uma definição se vão contratar alguém para a saída do Rodrigo Weber, né? Que era o chefe desse departamento aí do Siga. E ainda não tem essa definição, foi dito a ele, né? O Tanaka, que tem pessoas competentes que podem até subir esse posto e se tornar chefe ali do Siga, né? Estão aguardando, estão pensando ali o que eles vão fazer. Eu vou falar uma coisa, tá? Eu acho que o Atlético já teve algumas oportunidades de buscar um profissional que, primeiro, tem formação, tá, Atlético? Ele tem formação, que é o Bruno Garcês. E alguns anos atrás, eu lembro de uma live que o Atlético fez, que alguns, tal do influenciadores, né, participaram, e o chat inteiro era só contrato Garcês no Galo e tudo. Por que eu tô trazendo isso à tona? Agora com a saída também do Rodrigo Weber, nós temos aí um Siga, que é um departamento importante no clube. Por que não? Até coloquei no título, na capa, né? Por que não, Galo? Por que não buscar um profissional que sim, tem formação, tá? Para quem não tem formação, é muito competente, né? Todo mundo sabe, conhece aí os vários e vários jogadores que ele indicou, mas eu queria falar de um. Porque já falamos de muitos jogadores que o Garcês indicou. Lógico que alguns deram errado, lógico, não é perfeito, não se fosse perfeito, mas já indicou alguns que não deram certo, sim, que acabaram não virando pro futebol. Mas muitos, a maioria daqueles que ele indica, assim, ó, esse aqui, muitos a gente viu que virou. E eu queria falar de um, porque esse, por conta do Garcês, por exemplo, lá no passado falamos, por exemplo, do Germancano, que ano passado foi o grande protagonista, um dos protagonistas do Fluminense campeão da Libertadores, né, goleador, e todo mundo sabe da qualidade dele, e vários. Só que eu queria falar, que por conta dele a gente conheceu esse cara a mais de perto, né? Já enfrentou o Atlético em Libertadores e tudo, já caiu no grupo do Galo, na época ele estava no Paraguai. Mas assim, eu queria falar do Barbosa, Alexander Barbosa. Há um bom tempo o Garcês vem falando desse jogador, vem falando da importância de um jogador bom canhoto, de boa construção de jogada, ali um ótimo zagueiro, na bola aérea e tudo, um líder dentro de campo. E o
O Alexander Barbosa, o que ele tá jogando no Botafogo, o que ele jogou ano passado, né? Ele foi de graça, tava livre no mercado, o Botafogo foi lá, contratou o Alexander Barbosa e ele virou um dos pilares do time do Botafogo. Olha o Alexander Barbosa no jogo de ontem contra o PSG. Ele foi um monstro, jogou muito e tava de graça para quem quisesse. Então, não só com contratações com muitos milhões é que você forma um elenco, não. E o Garcês foi o cara que falava desse Barbosa. Eu lembro porque ele tava aqui, né? Tava aqui comigo fazendo vídeos aí, indicando jogadores e tudo. E olha se o Atlético tivesse um cara como o Garcês falando o tempo inteiro na orelha, gente, esse cara tá de graça aí, ó, tá livre. E esse cara é bom. Contrata esse cara, que esse cara... E olha aí, ó. Olha o que esse cara tá fazendo no Botafogo. Então, assim, é um exemplo só, tá? De vários e vários e vários. Então, a pergunta que eu faço pro Atlético, né, pro Rafael Menin, ele tem informação, né, pro Paulo Brax, pra turma. Por que não? Por que não? Um cara conhecido, torcedor ia gostar, a maioria ia gostar, saber que o Garcês estava ali no clube. E eu tenho certeza que ele tem competência para estar lá. Não seria aquele cara que ia estar lá e o pessoal ia falar, nossa, mas nada a ver, né? Será mesmo que ele tem competência para estar junto com os outros ali? Ah, eu tenho certeza que tem. Absoluta que tem. Absoluta. Eu tenho certeza que ia fazer um bem enorme ao clube. Ainda mais um clube que não tem dinheiro para gastar, que com 3 milhões de dólares, tem certeza que com o Garcês lá, eles não iam contratar o Brian Palácio. Eu tenho certeza disso. Que com 3 milhões ele ia conseguir encontrar uma outra opção melhor ali no mercado, que poderia agregar muito mais do que o Brian Palácio, que quando foi contratado ele olhou e falou assim, cara, é inacreditável. Eu fiz uma lista com 15, 20 jogadores aqui, não tem o Brian Palácio. Então assim, por que não, Atlético? Por que não? Por que não? Né? Então um cara que poderia agregar demais ao clube, sabe, nesse mercado sul-americano, ia ser muito mais fácil para o clube buscar ali jogadores, porque ele já sabe o caminho, né? Então, por que não? Tá aí a dica, né? Aquela dica grátis pro Atlético, de um cara que conhece muito o mercado sul-americano, que poderia ajudar a trazer jogadores aí muito bons. E um que eu falei, que eu citei aqui, foi um dos principais pilares do Botafogo, campeão ano passado, e que agora continua jogando muito. Peguem o jogo de ontem contra o PSG, o Alexander Barbosa, um monstro que ele foi no jogo. Um monstro. Imagina uma zaga com Barbosa e Lianco. Então, gente, por que não? Tá aí. Quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Né? Você ia gostar de ver o Garcês ali no Siga? Comenta aí. Agora nós vamos falar da SAF, né? Nós vamos falar algo importante aqui da SAF. Vamos ouvir aí o que o Betinho Marques, vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui. O Betinho Marques falou algo importante aí sobre a questão da SAF, né? Vamos ouvir aí. Donos desesperados? Como assim? Fala aí, Betinho. SAF do Galo tá no mercado. E eu te conto tudo agora, mas deixa sua curtida, compartilha, inscreva-se nos canais, em todas as plataformas do Fala Galo. Vamos lá, sem delongas, para falar sobre o Atlético que está no mercado em busca de dinheiro. Essa é a realidade. Ontem o Tanaka e o Vitor Martins, pessoas que eu respeito muito, deram notícia de que o Atlético está no mercado em busca de investidores, de acionistas, mas que ainda assim, ainda citaram ali, com muitas ressalvas e cuidado eles tiveram, falando que era possível também o rapaz do Arsenal, um acionista do Arsenal, desejar aportar o Atlético. Fomos atrás disso, de avançar, de buscar essas informações, e o que a gente teve é o seguinte: o Atlético está no mercado, buscando dinheiro. Repito, o Atlético está no mercado, buscando dinheiro, seja de quem está dentro ou de quem está fora. Mas esse dinheiro precisa de vir. Essa é a realidade do Atlético nesse momento. Então, o que se entende é que o Atlético precisa de dinheiro para os próximos 6 meses para poder dar sustentabilidade a essa vida financeira tão tumultuada do Galo em função de Selic, de juros, de corrosões diversas. Essa é a realidade. O Atlético tem alguns intermediários no mercado que estão tentando buscar parceiros para poder entrar na SAF do Galo. Isso é uma realidade. A realidade 2. E aí? Perguntei. Tem alguém avançado? A pessoa falou assim, claramente. Não tem ninguém avançado. Ninguém avançado. Mas e esse rapaz do Arsenal? Não está conversando? Estamos conversando com todo mundo, mas não tem ninguém avançado. Muito longe disso. E Você vê que o Betinho confirmando que realmente o Atlético tá aí falando, não, estamos conversando sim com muita gente. Não descartou, não desmentiu a questão do dono do Arsenal, né? Vamos lá. A perspectiva dessa pessoa, de que nem vai ter uma pessoa nos próximos meses, tão rapidamente assim, chegando para ser acionista do Atlético. E que esse dinheiro vai ter que vir. E possivelmente vai ser de quem tá dentro. Então, nesse momento não há ninguém avançado com o Atlético, nem do Atlético de Madrid, nem do Arsenal, nem de lugar nenhum. Há o Atlético neste momento trocando documentos que chamam NDAs. Cláusulas de não confidencialidade para ninguém obter vantagens, e esses documentos são documentos para que troquem informações sobre a vida do Atlético e ninguém obtenha vantagem. Repetindo, não há ninguém avançado para o Atlético fechar como possível acionista. E há sim um certo desespero interno de que o Atlético precisa de aportar nos próximos 6 meses. Tá aí, ó. Tá aí. Então há um certo desespero, entre aspas, ali, que o Atlético, né, precisa aportar nos próximos meses. E o valor aí, o Tanaka até trouxe também, outros têm trazido também informação que, assim, é no mínimo uns 700 milhões, tá? Para atacar essa dívida onerosa.
Agora, gente, eu acho tão, assim, eu queria entender, depois eu vou buscar saber direitinho, para entender o que aconteceu. Porque quando os R's chegaram no Galo ali, através até do Sete Câmara, né? A dívida do Atlético ali para 2019, 2020 por aí, era dívida de 600, 700 milhões. Isso total, não é a dívida onerosa, não. Era total, 600, 700 milhões. E agora nós chegamos a ter uma dívida de 2,1, se não me engano, 2,1, 2,2 bi. Entraram com o aporte, entraram na SAF, foi para 1,3 por aí, agora está em 1,4. Essa dívida esteve há poucos anos atrás em 600, 700 milhões. Por isso que eu falo que não dá para a gente simplesmente botar a culpa, como muitos fazem, até no próprio Atlético, botar a culpa no Calil. Falar assim, a culpa é do Calil. Há poucos anos atrás era 600, 700 milhões. E aí tudo bem, tem a questão preferiram reforçar e buscar títulos. E eu acho que a maioria do torcedor não ia se opor, né? Não, paga a dívida e vamos lutar para não cair. Não, acho que a maioria queria ser campeão mesmo e fomos. Mas é curioso, né? É curioso. O Atlético esteve numa situação que poderia ter atacado a dívida, atacou essa dívida, e a gente estaria numa situação melhor. Mas, enfim, mas é o que eu falei também. Tem a questão de a prioridade ali foi montar um time para ser campeão e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Acontece. Mas hoje a dívida tá gigantesca e agora o Atlético tem um certo desespero. O Atlético tem uma necessidade extrema de buscar aí um investidor, porque senão, mais 200 milhões de juros, só de juros. E aí você pode ganhar o Brasileiro, ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, premiação que não acaba mais, e no final você olha e fala assim, mas ainda vai ser difícil ficar no verde aqui, porque tem 200 milhões só de juros. Você ganhou premiação pra caramba, mas os juros... É isso. Quero saber aí... Tem a questão lá da taxa, da questão do Selic, tudo os 15%, tudo isso, obviamente, que influenciou, mas né, os juros do banco são bem altos mesmo. Mas ainda assim, né? O Atlético esteve numa situação que estava muito mais cômodo, vamos dizer assim, muito mais tranquilo para quitar, para acabar com essa dívida, pelo menos a onerosa, né? Enfim, quero saber a sua opinião aí sobre tudo isso. O Atlético está aí no mercado, né? Não que tivesse desmentido aí, eu nem sei, nem acho que vai ser. O Tanaka deixou claro que foi só um nome que ele descobriu, mas que não é o nome mais forte, o mais fraco, que vai ser, que não vai ser. Descobriu o nome, soltou e tá tudo certo. Parabéns. Fez o trabalho muito bem feito, né? Mas o Atlético está em busca aí, né? De alguém para aportar uma grana no clube. Agora, achar esse aí, isso que eu quero ver, viu? Não vai ser fácil não, mas tomara que consiga. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso aí? Comenta aí, deixa nos comentários aí a sua opinião. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Deixa o like no vídeo se você gostou aí. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa o like no vídeo aí, ajuda demais. Fala, galera. Peço a todos aí que se inscrevam no canal, ativem as notificações. E quem puder aí, tá, compartilha o vídeo. Vai ajudar muito o canal aí, tá? Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!